nem exigir de vocês o entendimento completo dessa revelação, mesmo porque eu ainda não tenho a revelação completa. Eu tenho tudo na minha mente, a iluminação daquilo que Deus tem falado acerca do decreto 33. O decreto 33 é uma roupagem nova do Evangelho, que não vem com heresias, apenas a nomenclatura para que a religiosidade, o ranço, seja tirado. Por quê? Hoje eu não vou poder ir atrás, senão eu vou ficar atrás da fundadora, nem isso. Por quê? Aquilo que eu digo para vocês, muitas pessoas aí enjoaram de Jesus. Não por causa de Jesus, mas por causa da maioria dos evangélicos, que dão mau testemunho. E quando querem falar de Jesus, vão falar de Jesus, não tem crédito pela sua postura, pelo seu caráter de crente. E Deus tem nos dado uma visão, um entendimento da palavra, uma linguagem simples, moderna, atual, para falar sobre o decreto 33. É uma coisa incrível o decreto 33. Porque resumindo tudo, o decreto 33 chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E essa linguagem, irmãos, pode contar, é uma linguagem que vai fazer a diferença nos próximos anos para a igreja, não só para a gente, mas para a igreja e para o povo de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre algo interessante, porque a gente está sempre trabalhando 2012, ano do... Por que 2012 é ano do governo? Porque 12 é... Irmãos, foi criado um site chamado A.12.com.br. Você sabe o que é isso? Aparecida. Você sabe quem é Aparecida? A padroeira do Brasil. Ponto 12. Por quê? Porque nós estamos em 2012, porque o aniversário dela é quando? 12 de outubro. Mas até os católicos, eles têm percebido algumas coisas em relação ao 12. Por coincidência ou não, nós estamos vivendo 2012. Muitas gerações passaram que não viveram o 12. Mas nós estamos vivendo o ano de 2012. E 12 é governo. 12 não é uma linguagem de governo porque eu criei, porque eu inventei. 12 é uma linguagem de governo porque Deus estabeleceu um governo através de 12. Então toda vez que você ouve falar do número 12, biblicamente falando, está falando de governo. Não existe outro significado de 12 na Bíblia, a não ser governo. Então 12 é governo. Deus criou o governo por meio do decreto. Entenda uma coisa, nós seres humanos, a forma de governar é, primeiro o governo estabelece o decreto. Quem estabelece o decreto? É o executivo. Quem é o executivo? O presidente da república, governador ou prefeito. Mas eles já são o quê? Governo, amém? Então quando eles querem estabelecer alguma coisa, eles criam decretos. Existem vários tipos de decreto. Por exemplo, existe um decreto chamado decreto-lei. Esse decreto-lei era usado muito na época da ditadura. Por quê? Porque o presidente, ele tinha todo o poder, ele era o ditador. Então quando ele queria estabelecer um decreto-lei para fazer a sua vontade, a vontade daqueles que estavam com ele, ele criava um decreto-lei que dava todo mundo, a partir de 22 horas, ninguém na rua, decreto-lei. Quem falou? O presidente, todo mundo tem que obedecer. Por quê? Decreto é uma decisão que emana, que vem de alguém que tem poder. Fale, decreto é uma decisão que vem de alguém que tem poder. Amém? Somente quem tem poder pode decretar. Fale, somente quem tem poder pode decretar. Agora, no reino de Deus é o inverso. No reino de Deus não era o governo que existia primeiro. No reino de Deus, primeiro existe o decreto, e o decreto faz o governo. É o inverso. É o inverso. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Nós estamos em 2012, ano do governo.
que nós estamos vivendo hoje, 2012, sem cachaça. Então, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma sincronia entre o Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo do homem, 2012. Isso é a coisa mais linda que existe. Isso é um entendimento sobrenatural. Põe a sua mão direita na cabeça, por favor, para que nada impeça que você entenda essa palavra. Fale, Deus, eu preciso entender aquilo que o Senhor quer me ensinar através dessa palavra. Por favor, abra agora o meu entendimento. Espírito Santo, ilumine agora a minha inteligência para que eu possa entender essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Então, eu quero que você entenda essa palavra. Então, hoje, eu vou trazer alguns textos da Bíblia para tentar esclarecer isso que eu estou falando com você, tá bom? Hoje a gente não tem a palavra ali para mostrar no computador, mas vamos lá, Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 18. Para que você entenda a palavra. Alguns sabem esse versículo. Quem é discípulo deveria saber exatamente o que está escrito aí. E aproximando-se Jesus, disse o quê? Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder aonde? Jesus aproximando-se disse: é-me dado todo o poder nos céus e na. Lembra que eu falei para vocês? Decreto é uma decisão que emana, que vem de quem tem? Quem tem? Jesus disse o quê? É-me dado todo? Jesus tem poder, igreja. Jesus tem poder, irmãos. Então, se Jesus tem poder, ele pode estabelecer decreto, sim ou não? Agora vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus tinha todo o poder, amém? Nos céus e na. Acontece que Jesus não pode ficar na terra. Jesus teve que ir para o céu. E quando Jesus ia subir, alguns segundos antes de Jesus Cristo subir, ele reuniu seus discípulos e disse o quê? Vocês fiquem reunidos em Jerusalém, porque vocês vão receber o quê? Poder. Amém? Porque há de descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Falei, eu tenho poder. Falei, o poder que Jesus Cristo tinha, eu tenho. Amém, irmãos? Irmãos, preste atenção. O mesmo poder que Jesus Cristo tinha, você tem. Você pode não saber fazer uso desse poder, mas você tem todo o poder que Jesus Cristo tinha. Por quê? Jesus Cristo subiu aos céus e deixou esse poder. Quando Jesus subiu aos céus, ele liberou esse poder. E esse poder veio na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Fala, quem tem o Espírito Santo tem poder? Alguém aqui tem o Espírito Santo? O Espírito Santo, por acaso, habita em você? Amém? Amém. O Espírito Santo, por acaso, habita em você? Então, habita em você o poder. Então, se você tem um poder, você tem decretos. Porque decreto é uma decisão que emana de quem tem poder. Se você tem decreto, você tem Jesus, que é o decreto de Cristo. Por que Jesus é o decreto de Cristo? Já expliquei. Porque na Bíblia só existem 10 livros com 33 capítulos. O último dos 10 livros com 33 capítulos é Ezequiel 33, versículo 33. E 33 versículos é Ezequiel 33. E Ezequiel Apocalipse não existe nenhum livro com 33 capítulos. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu com 33 anos de eternidade.
oficializar os irmãos. Nós temos conosco aqui o irmão Flávio, lá de São Paulo, a irmã Sirlene e a Radassa. Estão conosco aqui, né? Vão trazer essa semana com a gente. E aí eles estão nos ensinando. Foram os nossos discípulos, a Bíblia diz que eles continuam sendo nossos discípulos, mas hoje não estão congregando na igreja. Mas um grande amigo, discípulo, visão celular, nosso. E a dizer o quê? Arrependei-vos. Por quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos recordar um pouco. O que é reino? O que é reino? Governo. Governo de quem? Do rei. Amém? O que é um reino? Reino é um governo. Quem governa no governo do reino? O rei. Então Jesus, ele simplesmente aparece há 2000 anos atrás e diz: todo mundo, preste atenção. Primeira coisa, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Isto é chegado o quê? O domínio de Deus, é chegado o governo de Deus. E a primeira exigência que ele faz é arrependam-se. Por quê? Porque para entrar neste reino, a chave chama-se arrependimento. E aí o que Jesus Cristo fez? Ele saiu pregando para qualquer um? Não. Se ele disse que é chegado o reino, o governo, ele tinha que estabelecer princípios. Que princípios? Ele tinha que estabelecer 12, porque ele estava falando de governo. Amém? Jesus não saiu por aí. Por quê? Ele veio trazer o reino de Deus. E ele sabia que o reino de Deus é governo. E o governo de Deus é 12. Que governo é esse? Gênesis capítulo 1, versículo 16. Não abra a Bíblia, só para você entender. A Bíblia diz, Gênesis 1, capítulo 1, princípio, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a tudo perfeito. No 2 diz assim: mas a terra estava sem forma aí, vazia, e havia trevas e abismo sobre a face das águas. O que houve? Uma grande catástrofe. No versículo 1, Deus fez tudo perfeito. Criou Deus os céus e a terra. Tudo que Deus é perfeito. Não tinha nada imperfeito. De repente você olha para o versículo 2. Há uma explicação científica e teológica que diz que entre o versículo 1 e o 2 passaram-se milhões de anos. E aí há até uma justificativa bíblica, não precisa da Bíblia para justificar nada disso, acerca dos grandes animais, dinossauros. A Bíblia não fala de dinossauro e tal, porque segundo a história, a arqueologia, os dinossauros foram destruídos por um grande meteoro, não é isso? Esse meteoro a Bíblia chama de diabo. Jesus ele disse o quê? Eu vi o diabo cair dos céus como um raio. Cair do céu. Para onde? Para a terra que Deus tinha criado. E aí quando o diabo caiu sobre a terra ficou sem forma aí, causou um grande. Imagine, irmãos, o diabo e a terça parte dos seus anjos caíram do céu como raio. Eles foram queimados no céu. Eles desceram tostados, verdadeiros meteoros. E aí o que aconteceu? Destruiu tudo aquilo que tinha na terra. A terra ficou sem forma e vazia. A terra ficou sem governo. A terra ficou ingovernável. Nem sei se existe esse termo, mas ela ficou sem governo. E aí o Espírito Santo de Deus diz assim: pairava sobre a face das águas, aguardando o decreto. Fale, aguardando o decreto. Fale, tudo que o Espírito Santo precisava era do decreto. Aí você vai para João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era a palavra, o decreto, era o verbo. O verbo estava com Deus, aonde? Lá no princípio. O verbo era, ele estava no princípio com, versículo 2: todas as coisas foram feitas por, e nada do que foi feito sem ele. Ele quem? Jesus. O decreto. E a Bíblia diz assim: e a luz se manifestou nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer. Estava trevas ou não trevas? Estava lá. E aí em Gênesis 1,16, para governar, para colocar ordem
governo. Jesus veio para colocar em ordem aquilo que estava desordenado. Amém, irmãos? A humanidade estava o quê? Perdida, estava em causa. E Jesus veio estabelecer a ordem. E para estabelecer a ordem, se estabelece com governo. Amém? Aí Deus disse, Deus estabeleceu o decreto. Por decreto, Deus disse, só você vai governar sobre o dia, grande iluminado. O dia tem quantas horas? Foi eu que inventei isso. O dia tem 12 horas. Deus disse, o pequeno, lua, você vai governar sobre a noite. Uma noite tem quantas horas? Foi Deus que estabeleceu o governo em 12 ou não? Foi Deus que estabeleceu isso. Não fui eu. Isso é Bíblia. Está ali. Agora, o governo foi estabelecido por decreto. Porque quem era o decreto? Jesus. E Jesus estava lá. Quem criou o sol? A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. Quem criou o sol? Jesus. Foi Jesus. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus. E sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se... Então, irmãos, presta atenção. Foi Jesus que criou. Então, Jesus, o decreto, estabeleceu o governo. Deu para entender o que eu expliquei para vocês? Nos céus, o decreto criou o governo. Na terra, o governo criou. Está dando para entender? Está dando para entender? E nós não somos governados pela terra, nós somos governados pelo. Nós somos governados pelo. Pare, nós somos governados pelo decreto. Está dando para entender? E aí vem Jesus, diz assim: é chegado o governo. Se é chegado o governo, ele vai ter que seguir um princípio. O governo de Deus é como? 12. Aí Deus cria o homem, lá no Gênesis. E Deus diz: homem, você vai governar, dominar sobre o quê? Toda a criação, sobre aqueles que voam, os pássaros, sobre aqueles que rastejam, os répteis, sobre aqueles que estão nos oceanos e sobre aqueles que estão na terra. Você vai governar. O homem tinha todo o governo sobre todas as coisas, e ainda tem. Só que naquela época era por eficiência, hoje é por imposição. O homem pega um elefante, bota num tambor redondinho, com um elefante grandão, opa, não é? Gente, não é? E bota o bichinho lá com uma bolinha na tromba, todo mundo rindo do elefante. Meu irmão, o bicho daquela ideia só uma trombada matando todo mundo, não é? Por que o homem faz aquilo? Porque ele tem isso nele, ele recebeu essa autoridade. Embora hoje o homem aproveite apenas 3% da sua capacidade intelectual, 3%, Deus naquela época deu a ele 100%. Amém, irmãos? Imagine com 3% o homem faz essas coisas todas. É o Ailton que está aí? Você é o Ailton, cara. Você atrapalhou minha mensagem. Irmãos, fique em pé, fique em pé. Esse menino foi criado aqui, rapaz. Olha, quem lembra do Ailton aí? O pessoal mais antigo. Ah lá, o Aile, Imanara, e o meu irmão José. Rapaz, esse menino entende Bíblia. Isso tudo que eu falei aqui, se estivesse disputando na Bíblia, ele já tinha ganhado. Ele acha o versículo na frente de qualquer um aqui. Embaixador dele. Rapaz, você tem um decreto de entender sobre a tua vida, porque a função do embaixador é reconciliar o homem com Deus. Esse é o meu papel. Ailton, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aí, cara. Deus te abençoe. Muito, cara, estou muito feliz de você aqui. Rapaz, esse menino era desse tamanho, irmãos. Eu não aguentava nem com a Bíblia na mão. Mas, ó, pegava de irmão. Muito bom. Oi? Também tá velho. Tá velho. Tá quantos anos aí? 25. Vai tá com a voz próxima. Rapaz, 25 anos. Mas tá velho. Tinha 9 anos. Como embaixador do Reis aí, ó. Deus te abençoe. Muito bom você. Espero que não seja a única vez que você vê. Porque você tem o potencial de ser um 12 governo. Criar sob a sua liderança 12 líderes de excelência. Porque você nasceu para liderar. Bem? Então vamos lá. Vamos lá então. Jesus vem, estabelece o governo. Mas ele tinha um modelo de governo. Ele diz assim: é chegado o governo de Deus. Se é chegado o governo de Deus, Deus governa com
chamado Jacó. Jacó, teve quantos filhos? Quantos filhos? Ali nasceu uma nação. E ali quem era que governava? Quem era o governo desses 12? Deus era um governo teocrático. Por que que Deus deixou de ser governo de Israel quando Israel escolheu para si um rei? Quando eles disseram para Samuel, nós queremos ter um rei como todas as nações. Israel deixou de ser o modelo de governo de Deus. A partir dali, Deus precisava trazer agora o governo dele no modelo dos 12. O que acontece ali então? Yeshua, Jesus, que diz: é chegado o governo. Qual é a primeira coisa que Jesus diz? Faz? Está aqui, ó. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz: Jesus andando ao longo do mar da Galiléia, viu o quê? 2 irmãos chamados Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram. Disse-lhes o quê? Vinde após mim, e eu farei o quê? Então olha só, preste atenção. Jesus não saiu por aí gritando para a multidão vir. Jesus fez o quê? Ele disse assim: é chegado o governo de Deus. Se é chegado o governo de Deus, o governo de Deus é representado por quantos discípulos Jesus escolheu? Então primeiro ele chama os 12. Para quê? Para legitimar a palavra que ele tinha liberado, chamada governo. E aí ele chama quantos? 12 discípulos. E diz para eles que eles seriam apóstolos. O que é apóstolo? Apostoloi no grego, simplesmente enviado. Jesus chamou os seus 12 para enviá-los. Só isso, apóstolo. Não tem nenhum mistério nesse negócio de apóstolo. Apóstolo não é título, apóstolo é um ministério. Eu sou pastor que tenho um ministério apostólico. Por isso eu não sou chamado de apóstolo por ter um título, mas por ter um ministério apostólico. E é o quê? E é ganhar as pessoas para Jesus. É sair, não ficar dentro de quatro paredes. Só para os irmãos entenderem. E aí Jesus então estabelece uma prioridade. Bom, se eu estou trazendo o governo de Deus, o governo de Deus é estabelecido por 12. Então, para legitimar a palavra dele, ele não poderia contrariar o princípio de Deus. Por quê? Eu disse que na quarta-feira está escrito na palavra. Jesus dizia: eu e o Pai somos. Tudo aquilo que eu faço e falo, não faço e falo de mim mesmo, mas faço igualzinho àquilo que o meu Pai faz. Por quê? Porque eu vejo ele fazer e faço igualzinho. Amém, irmãos? Ora, alguém aqui é filho de Deus? Então nós temos que fazer aqui na terra igualzinho o que o nosso Pai faz. Se ele governa com 12, nós estamos em 2012, então nós vamos governar com 12. Agora, se todo o governo de Deus é estabelecido por decreto, então nós temos que ter um decreto. 2012 vai acabar. 2013, apóstolo, quem sabe seja o ano da família, debaixo do decreto 33. 2014, o ano da igreja, debaixo do decreto 33. Porque decreto 33 não é modismo bíblico. Decreto 33 é uma iluminação, é um entendimento da palavra que vai nos levar a viver isso a cada dia de uma forma, um entendimento maior daquilo que está escrito na Bíblia. Isso vai mudar a nossa história. Então, entenda isso: decreto 33 não é modismo bíblico que as pessoas inventam e fazem e somem. Não. Decreto 33 é um selo que vai estar no nosso coração. Então Jesus veio para governar, porque ele é o decreto. Lembra da palavra da semana passada? Um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. Se está sobre os meus ombros, sou eu que carrego. E que menino é esse? Yeshua, Jesus. O governo está sobre os seus ombros. E esse governo ele traz sobre os seus ombros e diz: arrependemos, porque é chegado o governo. Em outras palavras, ele está dizendo: estou trazendo o governo de Deus para a. Ora
santificado seja o teu. Venha a nós o teu. Não foi isso que Jesus Cristo veio fazer? Trazer a nós o Rei. Veja bem, o católico é melhor que a gente nesse negócio do Pai Nosso. É ou não é? Ele sabe tudo de Pai Nosso. Sabe tanto de Pai Nosso que não ficou satisfeito e inventou a Ave Maria. É a Mãe Nossa. Mas deixa pra lá, vamos discutir sobre isso. Mas preste atenção. Se você. Quantos acreditam na oração do Pai Nosso? Eu acredito. Gente, isso aí não é coisa de católico, não. A oração do Pai Nosso é Bíblia. Se ele diz assim: venha a nós o teu, seja feita a tua, aonde? Bom, peraí, vamos entender essa palavra. O que é rei? Governo. Então venha a nós o teu, aonde? Aqui na terra. Como é? No céu Deus governa com quantos? Está lá em Apocalipse. Está lá em Apocalipse. Está ou não está? Quantos tronos? No céu, 12 tronos. 12 tronos. Deus governa no céu com 12. E se eu fico insistindo e orando e dizendo: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como era feita no céu. A vontade de Deus nos céus é governar, é governo. E é com 12. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer com que a vontade de Deus se realize aqui na terra. E como é que eu realizo a vontade de Deus aqui na terra? Tendo. Se eu tenho 12 discípulos, eu estou fazendo valer o quê? A oração de Jesus. Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo, e seja feita a tua vontade aqui, como era feita. Qual é a vontade de Deus aqui para a terra? Que você seja governo, que você tenha 12 discípulos. Por quê? Olha aí, olha o decreto. Preste atenção nessa palavra, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a os quais foram chamados pelo seu. Se você for observar, antes desse versículo diz assim: os quais antes chamou e predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu fui chamado, predestinado para ser conforme a imagem de quem? Jesus. Jesus governou aqui na terra e estabeleceu o reino de Deus com quantos? Por que você tem que fazer diferente? Por que a igreja tem que fazer diferente? E se eu fui predestinado para ser conforme a imagem dele, então se eu quero parecer com Jesus, se você quer parecer com Jesus, a única prova que você tem de que você parece com Jesus é ter 12. Eu acho que você não entendeu. A única prova que você tem para dizer que você é filho de Deus, para dizer que você parece com Jesus e está cumprindo a palavra de que você foi chamado, predestinado para ser conforme a imagem dele, é ter 12. Amém ou não amém? Amém? Agora, para você ter 12, a primeira coisa que você precisa ser 12. Você precisa ser 12. Irmãos, nós estamos fora da vontade de Deus, porque nós queremos estabelecer as coisas como nós queremos, e Deus já estabeleceu o princípio. O princípio de Deus é arrepender-vos, é chegar ao reino de Deus, o governo de Deus. Quem está trazendo? Yeshua, Jesus Cristo. E aí o próximo seguinte é: ele escolhe 12. Mas Jesus não podia fazer isso sem 12? Podia. Sim ou não? Mas por que ele tinha que escolher 12? Porque era um princípio que Deus já tinha estabelecido. E nós não estamos aqui para quebrar princípios. Nós estamos aqui para viver os princípios, porque são eles que trazem o reino. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Mateus 6,33. Você já devia saber. E eu sei que você sabe. Eu sei que você esqueceu também. Eu sei que você sabe, mas eu sei que você também esqueceu. Mas buscai primeiro
Jesus. Então ele está dizendo assim: busca em primeiro lugar o reino, o governo. Governo de quem? Governo de Deus é o quê? 12. Jesus está dizendo assim: busca em primeiro lugar os seus 12 e as demais coisas serão. Presta atenção. Quando você estabelece os seus dons, você tem legalidade. Para quê? Para todas as coisas que você tem pedido a Deus será acrescentada. Amém? E uma coisa bem forte do Senhor. E quem é essa palavra? Presta atenção. Meu Deus! E quem é essa palavra? É uma coisa linda. Mas buscar em primeiro lugar o seu reino, o seu governo. Eu estou falando isso para quem? Para vocês, eu, o homem. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Se eu entendo que o governo de Deus é 12, eu tenho que buscar em primeiro lugar os meus 12. Por quê? Quando eu sou 12 e eu tenho 12, eu tenho legitimidade para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, meu irmão, deixa eu dar uma dica para você. Nós estamos em 2012. Então você já tem uma legalidade, um bom pretexto para você ser 12. E você já tem mais ainda uma outra legalidade, um bom pretexto para você ter 12. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa que Deus ainda não te deu, não respondeu, não acrescentou na sua vida, porque você não tem legalidade. Quando você fechar os seus 12, você pode dizer: Senhor, está escrito aqui em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o seu governo, busque o seu governo, tem os meus 12. Agora pode liberar os céus e acrescente na minha vida aquilo que você quer acrescentar. Amém? Você tem legalidade. Você está debaixo de legitimidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que a gente vê Jesus fazer tantos milagres? Ressuscitar mortos, curar cegos, curar paralíticos, e a gente vê tanta coisa hoje, porque nós estamos fora do governo. Por que os apóstolos faziam tudo isso? Porque eles eram 12 e eles seguiam princípios. E quando nós entendemos isso e entrarmos no princípio que Deus tem estabelecido, as coisas vão romper na sua vida. As coisas vão romper. Quando você colocar esse princípio, mas eu estou falando isso porque a gente não entendia o que era buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não é? A gente achava que era cantar no Ministério do Louvor, participar dos ensaios. Não. Buscar dar dízimo para a igreja fazer isso. Não. Buscar o governo de Deus em primeiro lugar é buscar os seus dons em primeiro lugar. Porque o governo de Deus é 12. E aí será feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita, não? Irmãos, você sabe qual é o problema dos crentes? Eles querem ir logo para o céu. Jesus nunca ensinou a orar você ir para o céu, ensinou? Ele orava, ele ensinou você a orar, trazer o quê? O governo dos céus para... E quando Jesus voltar, você acha que ele vai te levar para o céu? Não. Quando Jesus voltar, primeiro ele vai governar 1000 anos aqui. Depois ele vai te levar para o céu. Então esquece esse negócio de ir para o céu por enquanto, por favor. Esqueça isso, por favor, e comece a governar aqui na terra. Porque tem gente que vive uma desgraça danada. Eu sofro tanto aqui, mas um dia eu vou para o céu. Não, Deus não quer que você sofra aqui, Deus quer que você governe aqui. Porque nós estamos estagiando para participar do grande governo que será estabelecido na terra quando o Messias vier. E se você não foi governador aqui na terra, se você não estabeleceu o governo aqui na terra com 12, o que Jesus vai te chamar quando ele voltar e vai dizer: você vai governar tantos? Você não sabe o que é governo, você não viveu isso. Você tem que praticar isso aqui. Quando Jesus disser: estou procurando candidatos para governar comigo na terra, estabelecer o reino de Deus, aí você diz assim: Senhor, eu sou 12,
Eu tive 12. Meus 12 tiveram 12. Os 12 deles, vem cá, meu filho, você vai governar sobre tantos. Por quê? Você governou a minha terra. Porque você trouxe o governo, o reino de Deus para a terra. E as coisas começaram a ser grandes. Irmão, entenda isso, por favor. Se você viver esse princípio, as coisas serão acrescentadas, porque é Jesus que está falando, não sou eu. Está dando para você entender esse mistério aí, irmão? Amém? Entenda essa palavra. Mas eu posso ter as outras igrejas que não têm essa palavra. Irmãos, eu não estou pensando nas outras igrejas. Deus tem nos dado a revelação para você que está aqui, para você que acredita. Para as outras, Deus dá aos seus pastores a palavra para eles. Agora, a palavra para vocês que estão aqui de revelação e entendimento é isso. E eu sei que o Espírito Santo, ele está remoendo isso dentro de você agora. Eu sei que o Espírito Santo está queimando a sua planta até a cabeça e está remoendo de você. Eu sei que você está se perguntando a si mesmo como essa verdade estava dentro dessa palavra. E eu li essas coisas, eu vi essas coisas, mas não tinha entendimento. Mas agora você tem esse entendimento. E você tem que ficar agoniado, querendo sair daqui. Meu Deus, eu tenho que falar dos meus 12. Meu Deus, eu tenho que ter 12 homens, 12 mulheres fiéis andando comigo, que geram mais 12. Meu Deus, isso é um mistério. Irmãos, é humano. Como diz o irmão pentecostal, é humano, é um rolo. E o rolo está sendo desenrolado, amém, irmãos? Em nome de Jesus, irmãos. Então entenda essa palavra. Em nome de Jesus. O governo traz o quê? Oportunidades. É ou não é? Vamos eleger fulano. Fulano falou que vai dar emprego. É o quê? Oportunidade. Geralmente o governo traz oportunidades. É ou não é? Quando é eleito um prefeito, um governador, um presidente, seja quem for, pinta dentro de nós sempre o quê? Eu acho que vai melhorar. Por quê? O governo traz oportunidades. Quando Jesus Cristo trouxe o governo, ele trouxe o quê? Uma oportunidade para o ser humano. Amém ou não amém? Quando Jesus Cristo trouxe o governo, ele trouxe uma nova expectativa para o ser humano. Porque o ser humano estava sem forma aí. As religiões que existiam não tinham resposta. Se você quer saber, todas essas religiões que existem agora já existiam. O budismo já existia. O islamismo foi criado no século VII. O catolicismo foi criado no quarto século. Mas todas essas religiões, a base delas já existiam. Elas só foram colocadas numa base religiosa que já existia. Então o homem, na verdade, ele não tinha expectativa e nem perspectiva de nada. Ele estava perdido. A Bíblia diz que aqueles que estavam na região da sombra da morte, não havia vida. A luz brilhou. Isto é, se manifestou a luz. E quando se manifesta a luz, as trevas não prevalecem. Que luz é essa? Ele disse, eu sou a luz do... Você já reparou que ninguém falou assim? Buda nunca falou, eu sou a luz. Buda nunca disse, eu sou o pão da vida. E ninguém teve a ousadia de falar como Jesus. Está escrito, eu porém vos digo. Meu Deus, o que estava escrito foi Deus que mandou escrever. E vem Jesus disse, eu porém vos digo. Irmão, me mostra um profeta, alguém que disse isso. Deus mandou escrever assim, eu porém digo para vocês, escreva assim agora. Esse poder, esse decreto que está sobre nós. E aí, esse decreto traz o quê? Ele fala oportunidades. Agora, eu já disse para vocês o quê? A oportunidade é algo que aparece que você tem que preparar. Quem não está preparado para a oportunidade, perde. Amém? Você tem que estar preparado. A oportunidade apareceu, você agarra. Amém? Apareceu uma oportunidade, mas eu tinha que ter o segundo grau completo. Ela vai esperar você? Vai dizer assim, não, falta quanto tempo? Falta os 3 anos. Então eu vou esperar os 3 anos, vai lá mais, depois eu vou, essa oportunidade é sua. A oportunidade, ela fica com você se você estiver preparado. Amém? Agora, o que eu tenho que fazer com as minhas oportunidades? Estabelecer prioridade. Fale prioridades. Você tem várias oportunidades na sua vida, mas você tem que começar a estabelecer prioridade para as suas oportunidades. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. As oportunidades vêm para quem tem sonhos. Sonhos. Alguém aqui tem sonhos? Você tem sonhos? Deixa eu dizer uma coisa. O que mantém você vivo são os seus sonhos. Fale, o que me mantém vivo são os meus sonhos. Se você não tem sonhos, você é um cara morto.
O que mantém o ser humano vivo são os seus sonhos. Se você conhecer alguém e dizer assim, eu não tenho um sonho, eu não tenho uma expectativa de morrer, eu esqueci de deitar. Esse cara é um cara negativista, é um ser humano negativista. E eu já disse para vocês o quê? Se você tem que escolher andar e viver com uma pessoa negativa e uma doença, escolha a doença. Porque doença tem, pessoa negativa não tem. Já reparou? Não tem. Não sai de perto porque você vai ser contaminado. Não tem jeito. Então se alguém disser, você prefere ficar doente ou ficar com essa pessoa negativa o resto da vida? Fala assim, doente. Por quê? Porque doença tem jeito. Pessoa negativa não tem. Então as oportunidades vêm para mim, tem sonhos e não são negativos. Não são. Jesus veio trazer, dizer, chegar no reino. Eu vim estabelecer um reino. Quem quer andar comigo? Primeira coisa, se arrependa. Para entrar no reino. E Deus continua falando a mesma coisa, arrependa-se. Você quer governar? Arrependa-se. Quer ter 12? Arrependa-se. Porque o arrependimento vai trazer os seus 12. A chave dos 12 do governo chama-se arrependimento. Fale arrependimento. O governo traz oportunidade gera sonhos. Os seus sonhos não tem você vivo. Jesus veio para fazer a raça humana sonhar. Jesus veio para fazer a raça humana acreditar em algo melhor. Porque não tinha mais nada para eles. E quem acredita em Jesus acredita na vida. Quem anda com Jesus anda com a vida. Quem tem o decreto 33 tem a vida. E a vida, querido, com Jesus ela é a melhor, é diferente. Tem gente assim, depois que eu virei crente, minha vida se tornou um inferno. O que é isso? Não, peraí. Depois que eu virei crente, minha vida virou um inferno? Não. Volta para o diabo, irmão. Volta para o diabo, tem alguma coisa errada. Se você virar crente e tiver encontro com Jesus, Jesus ele veio para te dar vida, e vida em? O que é uma vida em abundância? É uma vida com saúde, é uma vida com 12, é uma vida em que você consegue conquistar tudo. Aposto, tudo que você quiser conquistar, você conquista com Jesus. Só depende de você, não depende mais dele. Agora, crie essa espera de legalidade. Seja 12 e governe sobre 12. Me diga para Jesus, estabelecer, consolidar 12, discipular 12 e enviar esses 12. Parece mais nada. Por quê? Deus não governa com 30, Deus não governa com 50, Deus não governa com 11, Deus governa com... Deus não quer que você ganhe as 22. Eu vou ter 1 milhão de discípulos. Deus quer que você ganhe 12, consolide esses 12, discipule esses 12 e capacite-os para eles ganharem mais nada. A visão celular é simples. Não existe coisa mais simples que a visão celular. Não entre em desespero, nem querer ter milhões de discípulos. Deus só está pedindo, Ele está dizendo assim, portanto, ide, fazei de... Agora, de todas as... Como que você vai fazer discípulos de todas as nações? Você vai poder ir por todas as nações? Não, faça 12 e ensine os seus 12 a fazerem. Daqui a pouco você decidirá onde? A bispa em junho vai para a China. Passar 15 dias lá na igreja clandestina da China. A gente vai ter que fazer um jejum e orar por ela. Porque ela vai contrabandear Bíblias para a China. Vai ser uma tarefa difícil. Mas ela vai lá. Dia 30 de junho ela vai embarcar para a China e vai voltar dia 15 de julho. Não é nem bom passar isso na... Tira isso da filmagem para botar no site. Ela vai para a China. Ele diz o quê? Fazer discípulo de todas as... Mas primeiro faça os seus 12. Você o quê? Fazendo o quê? Em outra nação. Fazendo discípulo. As pessoas não... Eu estava falando com ela. Não existe uma nação hoje melhor para a visão celular que a China. Por quê? A China não existem igrejas iguais às nossas. Existem. Mas eu não poderia falar o que estou falando para vocês hoje na igreja da China, chamada Igreja Aberta. Por quê? Porque eles dizem o que você tem que falar. São chamadas igrejas ilegais. O maior número de igrejas
igrejas da China hoje não são igrejas, são casas, reuniões nas casas. E eles não têm Bíblia como nós temos. E o maior testemunho deles é: se alguém soubesse o valor que nós damos para a Bíblia, não faria igual muitos crentes fazem. Esquece a Bíblia no banco. Meu irmão, uma Bíblia na China tem um valor que você não imagina. Não imagina. Mais de 99% dos crentes da China nunca viram uma Bíblia completa igual você vê. Nunca. Eles veem uma Bíblia na mão de alguém que só tem 3 capítulos do Salmo tal, porque os outros 3 capítulos estão numa outra igreja, e depois faz o revezamento, passa para cá, passa para lá. E se pegar, tem que comer literalmente a Bíblia. Comer tem que engolir. Ali, meu irmão, o pessoal come a Bíblia mesmo, de verdade. É igual o crente no Brasil. Então, Jesus diz assim: eu tenho poder, eu tenho o reino, dei para vocês o poder. Agora vão e façam a mesma coisa que eu fiz. Façam o quê? Façam o quê? Fale discípulos. Você está obedecendo a Jesus? Você está fazendo discípulo? Você tem feito discípulo? Você tem obedecido a Jesus? Como que Jesus fazia discípulo? Ele pregava para uma multidão, 5.000 pessoas, 15.000 pessoas. Depois ele dizia: vocês 12, venham aqui, vamos conversar. Isso é fazer discípulo. Jesus atendia a necessidade de todo mundo, mas ele tinha algo especial com os seus 12. Porque os 12 têm um governo. Os 12 têm a legalidade de receber algo melhor de Deus. Sabia disso? Os 12 têm a legalidade de receber algo especial de Deus. E quando você é 12, você traz essa legalidade para você. Você traz esse privilégio para você. Você tem o direito de reivindicar e dizer: Senhor, eu sou 12. Senhor, eu estou formando os meus 12. E quando você formar os seus 12, você tem o selo do governo de Deus aqui na terra. E meu irmão, você vai governar sobre qualquer situação. Mas eu posso. E se eu nunca tiver 12, meu irmão, você vai ser abençoado. Se eu nunca for 12 e não tiver 12 discípulos, Deus vai te abençoar. Deus não vai deixar de amar você por causa disso. Você vai morrer e você vai para o céu. Amém? Eu não estou falando de salvação. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de governo. Governo é aquilo que você vive aqui. Governo é aquilo que você estabelece, o que você quer. Você pode ficar nessa igreja e nunca ser 12, nem fazer 12 discípulos. Isso não é problema meu, você decide. Nem todo mundo fazia o que Jesus quis ensinar, mas nem por isso deixava de ser abençoado. Amém, irmãos? Agora, os que faziam tinham intimidade. Os que faziam estavam mais perto dele. Tinha um cara, meu irmão, que tinha tanta intimidade com Jesus que ele deitava no ombro de Jesus. Fala, meu mestre, fala. Quem era? Foi o cara que mais viveu, morreu com 98 anos, o resto tudo cortado na cabeça. Um cara que tinha intimidade. Que Pedro um dia falou: ele vai morrer de quê? Jesus disse: não se meta. Como ele vai morrer, não interessa. Agora, como você vai morrer, eu sei. Agora, é intimidade. O decreto 33 gera intimidade. O decreto 33 traz a reconciliação. Querido, entenda essa palavra. Jesus disse: me dá todo o poder. Agora vá, faça discípulos. Por quê? Quanto mais discípulos nós pudermos, nós podemos dizer: Jesus, estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou. Estamos debaixo de legalidade. Então nos abençoe em nome de Jesus.